Falarei acerca de 6 etapas importantes e necessárias na vida de José. Todos nós conhecemos a história de José. Também, com a ajuda do Espírito Santo, eu gostaria de poder acrescentar algumas 6 etapas acerca da vida do José. E essas etapas, se você consumir esta mensagem cada vez que você ver este vídeo, irá muito influenciar um pouco a sua forma de entender porque Deus permite certas situações na vida das pessoas, certos sofrimentos por um período de tempo na vida das pessoas. A primeira etapa no qual eu iria conversar com vocês hoje acerca da vida do José é por que o José? Deus se encontrou com Abraão, ele fez a promessa a Abraão que ele tornaria sua descendência uma nação poderosa e grande. Como nós, os seres humanos, sempre aprendemos com seres humanos igual a nós, e Deus viu que na terra havia uma nação que era grande e poderosa, que era a nação do Egito. Porque os egípcios naquela época eram poderosos na política, na construção, no artesanato, na ciência, na construção, em todas as estruturas de uma nação, eles eram poderosos. Então Deus decidiu que para que os descendentes de Abraão se tornassem poderosos, eles deveriam aprender com os egípcios. Então deveria haver uma marcha de como os descendentes de Abraão chegarão ao Egito e permanecerão aí até um período suficiente para que eles se multiplicassem também a um número considerável para que eles possam sair com uma nação pronta. Então, para que Deus possa começar este processo, eles precisavam de uma pessoa, que esta pessoa será o canal pelo qual os descendentes de Abraão deveriam descer no Egito para aprender e para multiplicar-se. E Deus, dentro deste processo, os olhos dele estavam nos filhos de Jacó. E Jacó tinha 2 filhos, e o primogênito de Jacó era Rubem. O Rubem era o primeiro filho de Jacó, também desqualificado porque ele tinha namorado com uma das mulheres de Jacó, que era Bila, e era considerado como a sua mãe. Então aquilo foi uma traição que ele fez com seu pai. E nós sabemos que nenhum pai vai trabalhar ou abençoar o filho desobediente, nem tampouco um filho que o trai. O segundo e o terceiro filhos de Jacó eram Simeão e Levi. Simeão e Levi mataram todos os habitantes da terra do Siquém, porque quando Jacó chegou a acampar ao redor do território do Siquém, o Amor, que era o príncipe daquela terra, gostou da filha de Jacó, o nome era Dina. Ao invés de levar as coisas de uma forma correta, ele decidiu violentar a Dina e depois pedir ela no casamento. Então este ato foi um insulto para o Levi e Simeão, que eram os irmãos da Dina. Então eles usaram a astúcia segundo as suas leis, porque os povos de Siquém, o rei de Siquém, estava pronto para se juntar através de casamento com os povos de Israel. Simeão e Levi usaram a lei da circuncisão para enfraquecer todos os machos e matá-los sem o consenso do seu pai. E Jacó, claro, depois de perceber a morte de todos os habitantes do Siquém através da influência de Simeão e Levi, ficou tão irritado e ele viu que esses filhos não obedeciam a ele. E também esses primogênitos de Jacó, quando eles iam pastorear as ovelhas, eles matavam as ovelhas, comiam sem a permissão do seu pai. E nós todos sabemos que nenhum pai vai abençoar ou vai trabalhar com os filhos que não se alinham com sua vontade, que faz as coisas sem a permissão dele. Então Jacó teve uma ideia. Quando ele viu que o José crescia e atingiu uma idade que era capaz de poder acompanhar os seus irmãos no campo, e ele começou a enviar o José para acompanhar os seus irmãos, para poder vigiar no que eles faziam.
E Jacó notou que o José não caminhava como seus irmãos caminhavam, quer dizer que ele fazia tudo o que o seu pai ordenava que ele fizesse. Ele dava o relatório corretamente, contrariamente do como davam os relatórios os seus irmãos. Jacó, quando tinha feito a túnica de muitos cores e oferecido aquilo a José, não é porque ele amava mais a José do que os seus irmãos, não. É que nós todos sabemos, se você tem filhos que estão dor de cabeça, sempre faz as coisas nas suas costas, não te obedece, e você encontra a obediência e o alinhamento no filho, é claro que você quererá encorajar este filho. Foi isto o acto que Jacó tinha feito ao José. Encorajar o José, porque viu no José o atitude contrário aos seus irmãos. E esta vontade de se alinhar com que o Jacó pedia, esta vontade de obedecer na voz do seu pai que José tinha, é aí que vem a escolha de Deus na vida de José. Por que o José? José foi escolhido para ser um canal pelo qual os descendentes de Abraão desceriam no Egito para aprender como se tornou uma nação poderosa e numerosa no meio dos egípcios. Porque José não fazia as coisas como seus irmãos faziam. Mesmo tendo contendas com seus irmãos, mesmo discutindo com seus irmãos, ele preferia permanecer na sua obediência ao seu pai, no alinhamento de fazer a vontade do pai, do que agradar os seus irmãos e fazer o que os seus irmãos faziam, ou quer dizer, acompanhar os seus atitudes. Então Deus viu no José o que não havia em outros filhos de Jacó. É por isso que Deus escolheu José, para que ele seja a pessoa no caminho pelo qual os descendentes de Abraão desceriam ao Egito.